muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para o nosso estudo sistematizado. Nós seguimos com o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Um livro fantástico, um livro maravilhoso. Toda a coleção é incrível. Todos os livros são na mesma configuração, livros em que Emmanuel retira um trechinho do Evangelho e depois ele faz uma interpretação belíssima de um trecho que a gente nunca conseguiria tirar conclusões tão maravilhosas. E são textos curtos, excelente opção para fazer o Evangelho no lar. Então fica aí a recomendação, não só do livro Palavras de Vida Eterna, mas como de todos da coleção Fonte Viva. Né? Temos Vinha de Luz, Pão Nosso, o Fonte Viva, é uma coleção belíssima. E fica aí, então, para todos a sugestão de adquirir esses livros, auxiliar, não é? Com a compra de um livro espírita. E a gente sabe, né, que sempre o valor arrecadado com a venda de livros espíritas é revertido para alguma entidade e vive, muitas vezes, desses valores. Então, é sempre bom que a gente adquira o livro espírita, tenha eles em casa. Eu adoro livros, né? Vocês podem ver. E aqui nem é a minha coleção de livros espírita. Eu tenho uma outra, uma outra estante dessa, todinha repleta de livros espíritas. Eles são maravilhosos. É bom para a gente consultar, não é? Consulta para estudo. Vocês vão ver que, olha, só hoje para nossa conversa, quantos livros eu trouxe. Né? Eu fui pesquisar e a gente, o material é riquíssimo, é muito bom. Ler é maravilhoso e a gente precisa, né, forçar o nosso intelecto, afinal de contas nós temos as duas asinhas para a gente desenvolver da moralidade e também do intelecto. Estamos aqui para isso, vamos estudar, vamos nos melhorar. E para isso a gente precisa de esforço, a gente precisa de dedicação. Então vamos lá para o livro espírita, vamos começar a ler mais, a conhecer as obras. Né? A gente sabe que Chico Xavier esteve aqui na Terra exatamente com essa função de deixar os livros espíritas. Emmanuel foi categórico em diversas oportunidades de que a fundamental, claro que Chico Xavier foi incrível e foi especial em todos os sentidos. E para mim, com o próprio exemplo, a vida dele, né, fala mais do que tudo. Mas Emmanuel dizia que o principal compromisso dele era com a psicografia. E nós sabemos, né, porque ele deixou mais de 400 livros psicografados. Acho que a gente não vai conseguir nem ler essa quantidade de livros e ele conseguiu psicografar, né, escrever essa quantidade de livros. Incrível, né? É uma missão maravilhosa. Então vamos honrá-la e vamos conhecer o livro espírita. Mas sem mais delongas, vamos começar a trabalhar o tema de hoje. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 43, cujo título é Na Mediunidade. Eu vou compartilhar com vocês o texto. Afinal de contas, é importante que a gente conheça o texto, porque é o principal, né? É o que Emmanuel veio nos trazer. Então, eu estou aqui. Palavras de Vida Eterna, capítulo 43, na mediunidade. O título do evangelho é este, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora vamos ao comentário de Emmanuel a respeito deste trecho. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o redemoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia,
converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensagem de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas, assim, ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Ele é maravilhoso, ele fala tanto, Emmanuel tem esse poder, né, da concisão, de trazer conceitos assim, dignos de estudos de muito tempo, mas ele traz isso em um texto tão curtinho, né? 8 parágrafos curtos. E nós, então, vamos ter que destrinchar o conteúdo desse pequeno texto, né? Pequeno texto do tamanho mesmo, porque é um texto grandioso de conteúdo para o nosso estudo. Então, vamos começar do começo, não é? A respeito do tema, não é? Na mediunidade. Vamos falar um pouquinho do que é a mediunidade. Nós somos, na maioria aqui, quem está assistindo, espíritas, não é? Mas algumas pessoas não são, né? Não seguem, não conhecem a doutrina espírita, enfim, e podem ter até dificuldade em entender o que se trata realmente a mediunidade. E a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a uma disposição orgânica. Então, inclusive ligada à glândula pineal. A pessoa que vem com a mediunidade, uma mediunidade exuberante, né, porque todos temos um certo nível de mediunidade, mas a pessoa que vem com essa mediunidade realmente ostensiva, ela já vem com essa disposição orgânica. Faz parte, ela veio para isso, ela veio com o seu corpo físico destinado a cumprir essa missão, né? E é, então, uma disposição orgânica que permite ao homem servir de intermediário entre o plano espiritual e o mundo físico. Isto é, em pequenas, né, letras, o que significa mediunidade. Claro que nós vamos falar ainda um pouquinho mais, né, a respeito dela, a conceituação dela, trazida aqui de outros textos. Como eu disse, eu trouxe outros livros, nós ainda vamos voltar a falar mais um pouquinho, né, do que realmente seja, de fato, no seu íntimo, né, a mediunidade. Mas, assim, em linhas gerais, então, a mediunidade é uma disposição orgânica que permite que o seu portador seja intermediário, ele tenha esse contato com o plano espiritual, né? E com isso pode trazer informações do plano espiritual para as pessoas que estão aqui na matéria, no plano físico. A mediunidade é importante que se diga que ela sempre existiu, não é algo que veio com o espiritismo, né? Não foi criado por Kardec, né? Depois que Kardec fez a codificação. Não, mediunidade como uma faculdade orgânica que sempre existiu, por todos os tempos, em todas as épocas, em todas as civilizações. Crendo ou não na mediunidade, ela existe. É algo assim como a gravidade. Não adianta a gente dizer, olha, não existe a gravidade. Posso até negar que ela exista, mas se eu me atirar de um prédio, eu vou cair, porque a gravidade existe. Né? E nós temos
diversas comprovações a respeito disso. Nós sabemos que os egípcios tinham comunicação, né, com o plano espiritual, a narrativa a esse respeito. Os romanos cultuavam os deuses, os deuses lares, que eles chamavam, que eram os ancestrais, que se manifestavam por intermédio pela boca das sibilas e pitonisas. Os gregos também se comunicavam, se aconselhavam com deuses por intermédio de pitonisas e hierofantes. E nós sabemos que chegou em determinada época, né? Então, na época de Moisés, em que isso consta também dos livros sagrados, né? Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14, a proibição de Moisés à comunicação com os mortos. Então, muitas das religiões tratam, né, em virtude deste conteúdo que está lá em Deuteronômio, acredito que a mediunidade é algo que ou que não existe, né? Ou que não existe, ou que seja, segundo eles, obra do demônio, enfim. O que nós temos que considerar, né, é que, e hoje nós trabalhamos todas as informações com o uso da razão, é isso que o Espiritismo veio nos propor, né? Uma fé raciocinada. Então, nós precisamos fazer esse uso racional e pensar, né? Moisés, se ele proibiu a comunicação com os mortos, é porque ela era possível. Não só possível, como era habitual. Eu trabalho eu sou da área do direito, então eu trabalho com as leis, e nós sabemos que as leis elas só são feitas para regular situações possíveis. Ninguém precisa regular algo que é impossível. Se é impossível, a gente não precisa se debruçar sobre isso. Não precisa ser um objeto de regulamento. E mais, a gente só regulamenta, porque senão teria que ter, imagina, um código até sobre como escovar os dentes. Não, a gente regulamenta o que é importante, né? E o que é habitual, porque se é algo que acontece muito esporadicamente, algo raro, também não tem interesse. A gente não tem interesse em se debruçar sobre esses fatos, sobre fatos que vão acontecer muito rarissimamente. De tudo isso, a gente chega à conclusão que Moisés ele proibiu essa comunicação com os mortos, porque, primeiro, ela existia e ela era frequente, ela era habitual e ela estava causando problemas, né? Então, nós sabemos que Moisés ele guiou o povo hebreu, né, que estava sendo libertado do jugo do Egito, né, por uma caminhada de 40 anos, né, pelo deserto. E ele estava libertando o povo do Egito, ele tinha que cuidar de um número imenso de pessoas que estavam vivendo uma situação complexa, uma situação difícil, e que, claro, que imagine como é comandar tanta gente em situação de muita dificuldade, conflitos, todos ali passando por dificuldades de alimentação, eles estavam caminhando. Imagine que situação complexa para se administrar. E ele precisava administrar isso, ele precisava reduzir conflitos, ele precisava reduzir. Então, ele teve que instituir um código para reger as relações sociais daquele povo. Então, existe o Código Mosaico. O Código Mosaico não foram só os 10 mandamentos que a gente conhece. Os 10 mandamentos, eles fazem parte do Código Mosaico e é a única parte do Código Mosaico que realmente tem origem divina. Então, os 10 mandamentos, sim, foi algo psicografado, por sinal, não é, por Moisés, e que ele recebeu isso com inspiração divina, e ele, então, isso sim é um código moral universal que deve ser seguido. O restante são leis civis, como nós temos aqui o Código Civil, o Código Comercial, né, lei de falência, nós temos diversas legislações que servem para organizar a vida em sociedade. E ele estava ali precisando administrar a vida daquele povo que ele estava conduzindo. Então, no Código Mosaico, existiu mais de 600 artigos, 603 mandamentos no Código, mas os demais mandamentos eram lei civil.
tinha origem divina. E a proibição de se comunicar com mortos estava dentre esses 600 mandamentos, né, que tinham uma característica de lei civil. Isso aconteceu por quê? Porque ele estava libertando os hebreus de um povo do Egito que era um povo politeísta, né, e eles estavam ali, então muita gente ainda tinha esses costumes, e eles se utilizavam dessa faculdade mediúnica com finalidades fúteis, né? Quando não, inclusive, de fraude, com intenção de fraude, de golpe. As pessoas eles consultavam as pitonisas para fazer magia, para adivinhar o futuro, para fazer trabalho, enfim. E muitas pessoas estavam sendo enganadas, inclusive havia fraude, golpe. Então ele precisava regular, era uma situação que ele estava sendo necessário, chamando a atenção com essa necessidade de regulamentação. Então tudo veio daí, né? Proibição. Essa proibição, então, ela não tem um fundo divino, e nós vamos ainda explicar como que a gente chega a essa conclusão. Além, né, dessa primeira análise de que era lei civil e não uma lei divina, não era todo o código mosaico que tinha esta natureza de uma orientação, tanto é que existiam algumas disposições que mandavam se praticar vingança, olho por olho, dente por dente. Isso não tem origem divina, não é? E nós sabemos que o próprio Moisés, ele se valia de médiums. Ele tinha um conselho de anciãos, 70 anciãos que eram médios, que o auxiliavam, o aconselhavam. Então, ele próprio se utilizava da comunicação com os mortos, com os espíritos, não é? E Moisés, ele recebeu também os 10 mandamentos de forma mediúnica. Ou seja, a mediunidade, ela acontecia, e ela poderia acontecer quando tivesse uma finalidade justa. Quando ele precisava de conselhos, ele se valia desses 70 anciãos médios. O que mais? Nós temos que próprio Jesus Cristo conversou no Monte Tabor. Jesus teve uma conversa com Elias, não foi? E ele, então, estava se utilizando de uma faculdade mediúnica, não foi? Jesus conversou com Moisés, próprio Moisés, Moisés, então, na época dele, se valia da mediunidade, recebeu mensagem através do dom mediúnico, e ele próprio depois, olha, veio que ele que tinha proibido a comunicação, ele veio ter com Jesus. Ele veio se comunicar com Jesus, né? Moisés, evidentemente, já tinha desencarnado há bastante tempo, mas ele veio conversar com Jesus, tanto ele quanto Elias, no Monte Tabor. Não é? Algo que ele instituiu uma proibição e ele próprio veio para descumprir. Nós sabemos que Jesus descumpriu mais de 100 mandamentos do Código Mosaico. Mais de 100. Curou no sábado, enfim, inúmeras. Ele vinha e dizia, ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, né? Ele não veio para destruir a lei, como ele deixou bem claro, né? Mas que lei? A lei divina, que está contida nos 10 mandamentos, não todos os 603 mandamentos do Código Mosaico. Então, aqueles que não tinham origem divina, o próprio Jesus descumpriu. Ele descumpriu. Ele disse, Moisés vos disse, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, fazei o bem àquele que vos fazem o mal, que vos querem o mal. Bendizei-vos aqueles que os amaldiçoam. Perdoai-vos, perdoai os que vos perseguem. Então, Jesus, ele trouxe uma nova ordem e veio colocar tudo em seu devido lugar, não é? O que tinha origem divina, o que não tinha origem divina. E ele próprio, depois da crucificação, tornou a se manifestar, não é?
Ele se manifestou e se mostrou a quantos? A quantas pessoas? Aqueles que caminhavam Emaús, na estrada de Emaús, a Maria Madalena, aos discípulos, né? Aos 500 da Galileia. Ele partiu o pão e ele disse aos seus discípulos, né, que estaria chegando o dia em que eles seriam batizados no Espírito Santo e que eles falariam, né, e após isso, eles falariam em outras línguas. E foi o que aconteceu no Pentecostes, né? Quando estavam todos ali no cenáculo, reunidos, os discípulos, e viram teve um ruído, ouviram um estrondo, um ruído, e depois viram línguas de fogo sobre suas cabeças, e eles passaram a falar em línguas, né? Conseguindo instruir e ultrapassar a mensagem de Jesus a todos aqueles que estavam ali naquela época na cidade, para o encontro da Páscoa, para a comemoração da Páscoa. E eles conseguiam falar com todos os estrangeiros, com cada um em sua língua. Vejam se não é o cumprimento da promessa, né? Que todos falaram, tanto a promessa de Jesus, que aconteceu logo após, né, os seus dias, mas aquela promessa de que seus filhos sonharão sonhos, e, enfim, era uma promessa sendo realizada. E após isso, então, a mediunidade se tornou algo muito utilizado ali por todos os discípulos, que praticaram curas, enfim, muitos outros fenômenos, eles próprios conseguiram realizar inúmeros fenômenos, né? Então, nós temos essa primeira análise, né, de algo histórico, do que é a mediunidade, organicamente falando. E nós vamos seguir para dizer o que está constando aqui do livro Consolador, um outro livro que é fantástico, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel também. Ele é em forma de perguntas e respostas, e ele é incrível, muito instrutivo, tem resposta para muitas coisas, e tem um capítulo também que se chama Mediunidade. Fala do desenvolvimento da mediunidade, enfim, inúmeras características. Eu vou pôr óculos porque eu não enxergo, tá, gente? E a questão 382 diz assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? Então, agora vamos falar não só, né, na questão física, orgânica e de uma forma simples do que é a mediunidade, mas de uma maneira mais profunda, né, num sentido mais filosófico até do que é mediunidade. Olha, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Olha que bela definição de mediunidade, não é? Então ele fala já uma questão muito mais profunda, né? Que a mediunidade, ela vem aqui nos ressaltar de novo, confirmar de que foi prometida pelo próprio Jesus, né? De que seria derramada sobre toda a carne, a luz que seria derramada sobre toda a carne, e que é uma missão que vem para o progresso do ser, né? Uma das mais belas oportunidades de progresso, de redenção concedida por Deus. Nós precisamos entender, não é, um pouco mais do que é o médium para entender tudo isso que está sendo esclarecido aqui. E a respeito do que é o médium, quem trouxe lição novamente foi Emmanuel, no livro que tem o próprio nome dele, livro Emmanuel. E ele vem nos dizer o que é o médium,
Olha, quem são os médiums na sua generalidade? Sua generalidade. Diz ele que os médiums, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Na generalidade, é claro que nós temos missionários, como foi Chico Xavier e inúmeros outros, certo? Então, na generalidade. Então, vamos dizer que 10% sejam missionários, os outros 90% não são. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então vejam, né, como uma coisa se casa à outra. Né, oportunidade de resgate, disse ele. Né, no primeiro livro ali que eu li para vocês, no livro Consolador, que é a missão mediúnica é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção. Então, a generalidade dos médios são espíritos, almas endividadas, que prejudicaram sem número de pessoas e que agora precisam resgatar. Resgatar o quê? Prejudicou um sem número de pessoas, agora eles vão auxiliar sem número de pessoas. É assim que a conta se fecha. É assim que Jesus faz justiça. Deus, né? Deus faz justiça. Como? Punindo, castigando? Não. Assim, certo assim. Repara. Você fez o mal, agora faça o bem. Conserte. Conserte. Não é? É assim que a justiça é feita na sua da maior parte das vezes. Nem sempre é preciso a dor. A gente pode pagar as coisas com amor. Que bom seria se a gente conseguisse, não é? Sempre usar do amor ao invés da dor, do sofrimento, para reparar os nossos erros, para aprender com os nossos erros. Então, a mediunidade é isso. Né? Os médiuns são seres que faliram, na sua grande maioria, que estão aqui com essa missão, não deixa de ser uma missão, não é um espírito missionário, não é? Ele é alguém que precisa, através da mediunidade, reparar erros, né? E auxiliar um sem número de pessoas. E tem essa responsabilidade. Ele vem com essa responsabilidade, assume esse compromisso no plano espiritual. E por isso, se ele não executa ou se desvia do caminho, vai sofrer outras consequências dolorosas. Não é? Se deixa de lado, não quero, não vou aceitar isso, não quero isso para mim, ou pior, aceita no meio do caminho, faz tudo errado, usa a mediunidade de uma maneira desastrada, né, como acontecia na época de Moisés, para fraudes, golpes, ou, enfim, para se locupletar das outras pessoas, ou para enriquecer, ou, enfim, para exibicionismo, né? E vai constituir um novo débito que ele vai ter que saldar de uma maneira ou de outra, vai prejudicando, aumentando o seu débito. Nós temos no livro Os Mensageiros, que é da coleção do Mundo Espiritual do André Luiz, é maravilhoso esse livro, a história de 4 médiums que faliram. É incrível, é muito bom. Outro livro aí que eu já vou deixar de sugestão. É lindo esse livro. Aliás, acho que eu assisti, não lembro agora se eu assisti o Nosso Lar 2, filme. Ele é baseado no segundo livro da coleção, né, que é exatamente o livro Os Mensageiros. E 4
então, médiuns que faliram no plano espiritual, contando das suas experiências. E é triste ver o desapontamento deles, como eles depois se reconhecem, veem que perderam uma oportunidade valiosíssima, né? Ficam ali já programando novas experiências na carne, né? Para recapitular esses erros, às vezes com uma dívida maior, provas também mais difíceis, né? A se realizar na próxima experiência. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, começar a vencer, a realizar aquilo que a gente se propôs, não é? A sair daqui da nossa encarnação como espíritos completistas, que a gente, pelo menos, tente, na medida do possível, cumprir com os compromissos que a gente assumiu no plano espiritual. E, mas eu não lembro qual foi. A gente não lembra, mas a gente tem inúmeras dicas. As coisas aparecem para nós, as oportunidades surgem, a gente sabe, a gente tem aquele dom, aquela faculdade. Não adianta fechar os olhos, não adianta negar, a gente não sabe, né? Isso quando não é muito exuberante e a gente já não tem o que fazer, mas utiliza ela de uma maneira errada, não é? No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que a mediunidade é uma coisa santa, é uma coisa santa, e, portanto, deve ser tratada com santidade. Por isso que diz aqui, né, no primeiro livro aqui do Consolador, que eu li na questão, que sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos, ele deixa essa observação, né? Que vai enriquecendo os seus valores do capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Não é qualquer modo que é para ser exercitada a mediunidade, mas nós precisamos ser médiuns com Jesus, né? Evangelizados. Não cabe mais ser médium para fazer como faziam lá o pessoal na época de Moisés, não é para receber, médium que quer, sei lá, fazer shows de fenômenos, né, para aparecer, para se mostrar poderoso, eu sou melhor do que os demais e ficar famoso. Nada disso, não é essa a intenção. A mediunidade ela tem que ser utilizada como aliás, até a palavra que eu já usei vai ficar repetitivo, né? Utilizada com utilidade, enfim. Ela tem que ser útil. Fim útil, auxiliar o próximo, auxiliar o espírito desencarnado que precisa de orientação, ou o encarnado que está sofrendo com uma influenciação de algum espírito perseguidor, né? Ou com mensagens de consolo, como fazia Chico Xavier, ou trazendo, não é, esses livros maravilhosos, cheios de conteúdo moral para o nosso aprendizado, para o nosso ensinamento. Então, a mediunidade tem que ser utilizada como uma coisa santa. Mas ela é como uma faca. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? A faca ela pode ser utilizada como um instrumento que é muito útil aqui na cozinha, que a gente precisa e é usada com utilidade, ou para cometer crimes. A mediunidade é igual. Então, é uma faculdade, o ser vai nascer com ela, com essa faculdade orgânica, e ele vai escolher, ele vai usar realmente para o bem, para fazer o bem para as pessoas que a gente prejudicou em outras existências, ou para reparar de alguma maneira, ainda que não seja para a mesma pessoa que a gente prejudicou, mas fazendo bem, né? O bem a gente sempre nada do que a gente faz de bom para o outro fica sem um retorno, nada é perdido, não é? O bem que você faz é seu advogado em toda parte. Então, a gente fazendo bem para quem seja, a gente está mostrando que a gente está no caminho certo, que nós nos melhoramos e que nós não precisamos mais passar por tantas dificuldades, por tantas dores, não é? Então, é importante tudo isso, é importante que a gente saiba disso para usar da mediunidade da forma correta, porque é sim um instrumento, algo, um dom divino, né? Deus concede este dom, essa faculdade, para que seja utilizado em prol dos demais, como tudo que é dado por Deus tem essa mesma finalidade.
né? Nada é perdido. A inteligência, a mediunidade, enfim, todas as aptidões que o ser possui foi dada por Deus para uma finalidade útil e sempre em favor do interesse coletivo, né? Para que a gente favoreça os demais, nossos irmãos de humanidade. Mesma coisa, então, com a mediunidade. O que mais que eu trouxe aqui para a gente tratar? Nós temos, então, aqui, vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto, que é o texto que a gente está trabalhando, agora que a gente já discorreu um pouquinho, né, sobre esses, a gente precisava fazer um apanhado geral, ter conceitos, depois que a gente fez isso, a gente pode voltar para entender o que está falando o texto. Então, o texto diz assim, né, que utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, então, dom, foi dotado, você recebeu esse dom, faculdade mediúnica, ok. Mas não se esqueça que funcionas, então o médium funciona à guisa de refletor, cujo material de estrutura não tem nada a ver com a luz que ele retrata. Então, o médium, o que ele é? Ele reflete luz, sim, principalmente se for um médium evangelizado, né, que trabalha a mediunidade com Jesus, essa mediunidade que a gente está comentando. Ele realmente ele vai trazer luminosidade, ele vai trazer a luz que os espíritos estão querendo trazer para a Terra. Vem para iluminar consciências, vem para trazer instrução, né? Mas não é porque ele recebe a luz do alto e transmite que ele é luz. Então, um espírito muito mais evoluído se comunica por meu intermédio. Vamos dar o exemplo. A mensagem não é minha. Não sou eu a pessoa que tem capacidade de trazer aquela mensagem. A mensagem é do espírito. Não se confunde, não sou eu que sou, olha, parabéns, nossa, Daniela, você é incrível, que mensagem linda você está nos dando. Não, eu só estou transmitindo. A mensagem não é minha, não sou eu. Não me confundo com o conteúdo da mensagem. Chico Xavier falou isso tantas vezes, ele teve que explicar isso tantas vezes. Né? Queriam levar ele para a Academia Brasileira de Letras. Ele dizia: eu sou um papagaio, eu sou um telefone que toca só do lado de cá. O telefone só toca do lado de cá, só recebo. Eu sou um carteiro. Ele esclareceu isso inúmeras vezes, inúmeras, né? Deixando claro, não sou eu não sou o portador das mensagens, eu não posso receber pelo direitos autorais, pelo aquilo que eu estou escrevendo, porque não sou eu que estou escrevendo, eu não sou o autor intelectual dessas mensagens, né? Então, por isso que às vezes a gente tem médiums, às vezes analfabeto, né? Como foi o médium que se mostrou, que trouxe uma mensagem de João Evangelista para Eurípides Barçanufo. Ele não tinha nenhuma condição de ter trazido aquela mensagem explicando as bem-aventuranças para Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo ele se converteu ao espiritismo depois disso, dessa sessão, quando ele chegou lá para conhecer uma sessão espírita a convite do seu tio, o senhor Mariano, e ele pensou, ele orou e pensou, ele falou assim, olha, eu nunca consegui entender as bem-aventuranças. Se o médium, agora eu me esqueci o nome do médium, tá, gente? Me desculpa, mas se o médium X, que ele sabia que não tinha a menor condição, e se eu receber uma mensagem por este médium que me explique as bem-aventuranças, né? E é claro que ele era um espírito missionário e tinha a intenção de provar isso para ele, para que ele, enfim, começasse a cumprir com a sua missão, né? Diferente de nós, não vamos lá tentar fazer chantagem e dizer que eu só faço se o médium X trouxer a mensagem. Mas no caso de Eurípides isso aconteceu. Né? Ele era um espírito missionário e ele recebeu essa mensagem, então, explicando as bem-aventuranças, através de um médium que não tinha menor conhecimento, cultura, para dar aquela explicação, para trazer aquela mensagem. Nós temos, né, inúmeros casos de médiums que não conhecem determinada língua, que psicografa em inglês, psicografa em italiano, enfim, nunca teve conhecimento daquela língua,
Então, Chico mesmo, ele tinha pouca instrução, né? De instrução mesmo escolar, ele estudou pouco. E as mensagens que ele trazia, claro, Chico era um espírito muito elevado, né? Muito. Ele, posteriormente, tantos anos, né, em convívio com a espiritualidade, com espíritos tão elevados, que é claro que ele era muito sábio, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, digamos, ensino realmente escolar, né? Não recebeu, eu até esqueci como é que a gente fala isso, né? Porque antigamente falava formal, né? Não estudou especificamente, mas é sábio, é um conhecimento que é diferente de, da quantidade de informação. A gente às vezes não tem uma quantidade de informação, mas nós somos sábios, sabe lidar com a informação que tem de uma maneira, né, que demonstra o nível daquele espírito, o nível evolutivo. E Chico era um desses espíritos, né? Então ele aprendeu muito, com muita facilidade nesse intercâmbio com espíritos mais evoluídos. Falava muito bem, efetivamente, depois, né? Passou a falar muito bem, um português muito culto, enfim. Mas ele não tinha estudo, efetivamente, para trazer todas as informações que ele trouxe. Informações que, inclusive, hoje existem estudos, né, através de todos os livros psicografados por Chico Xavier, de inúmeras informações que ele trouxe, que não existiam à época em que os livros foram psicografados e que foram confirmados pela ciência atualmente. Né? Muitos encontraram inúmeras passagens que foram posteriormente comprovadas. É legal, entrem, procurem isso na internet que vocês vão encontrar. Geraldo Lemos fala bastante disso nas suas palestras, e ele fez esse estudo mais aprofundado e tem muita informação, mas não é o objeto hoje aqui, eu nem fui pesquisar para trazer para vocês. Mas existem inúmeros fatos que eram desconhecidos da ciência naquela época, então o Chico não tinha condições de saber, e ele traz em suas obras, e esses fatos foram posteriormente todos confirmados. Eu estudo para indicar, né, que a informação não é do médium, a informação não é do médium, é do espírito comunicante. Existem espíritos comunicantes que não são elevados? Existem, todos os espíritos podem se comunicar, vai depender da sintonia, é por isso que é importante o médium ser evangelizado, para saber qual é a sintonia, quem é o espírito que vai se comunicar por seu intermédio. Né? Da mesma maneira que a gente vai funcionar como espelho, vai refletir aquilo que está chegando, ou como fio. É um fio que transmite o redemoinho eletrônico. Mas a informação que pode estar sendo passada pode não ser uma informação também das melhores. Os espíritos que estão do outro lado são espíritos como nós. E a gente desencarnando hoje, amanhã a gente pode estar prestar comunicação. Qual é o nível, a capacidade intelectual, moral que eu tenho para trazer mensagem? Mas se for eu o espírito comunicante amanhã, vou confiar em tudo que eu vou falar, né? Eu posso trazer uma mensagem de consolo para minha família, falando da minha condição no plano espiritual. Agora, algo de muito, como essas mensagens de Emmanuel, não está na minha capacidade, no meu grau evolutivo, trazer. Então, existem médios que, infelizmente, se não tiverem exercendo a mediunidade com Jesus de maneira evangélica, que vai ser intermediário, mas de espírito, né? Outro grau evolutivo. Então, é muito importante que cuide disso, não é? Com santidade. Com santidade, que a gente não pare de estudar, que tente se melhorar cada dia mais, participe de estudos para melhorar o instrumento, porque é instrumento. O instrumento pode estar afinado, pode estar desafinado. O médium é um instrumento. Para a gente funcionar bem, para tocar uma melodia maravilhosa, para ser um intermediário dos anjos, a gente precisa de um instrumento afinado. Instrumento afinado. Né? Porque já foi dito, né? Eu creio que por Santo Agostinho, que evocai as rochas e as rochas se comunicarão. Não tem espírito de todo jeito para trazer comunicação. E a gente tem que se cuidar, por isso que tem no livro dos médiuns
né? É um livro inteirinho, né? Com um manual para os médiuns. Porque tem que se cuidar, tem que se precaver, tem que saber se aquela mensagem é uma mensagem séria, se provém de um espírito sério ou não, né? E tem inúmeras maneiras que precisa estudar. O médico tem que estudar para ser um instrumento mais adequado. Por errar, todo mundo tá disposto a errar. Não é por isso, eu vou abandonar a mediunidade, não vou mais trabalhar na mediunidade, né? Não, aqui no livro ele diz, olha, o erro no clima da sinceridade é sempre lição. É sempre lição. Então, afervora-te no trabalho do bem, recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando sinceridade contigo, benevolência para com os outros. Mas, arvora-te no trabalho, continua, prossegue, tenta melhorar, estuda mais, aperfeiçoa, não é? É assim, essa é a mensagem. Então, aqui no livro dos médiuns, é tratado uma outra questão, porque aqui ele diz no texto, né, que às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamento. Ele está falando, fazendo uma analogia, porque ele já disse que nós, o médium é o espelho, o médium é o fio, né? Ele não é a luz, ele reflete como o espelho, ele reflete a luz. Ele não é a energia, mas como o fio, ele traz a energia. Então ele usou essa analogia. E ele diz que às vezes o espelho se turva, o espelho pode se turvar, o fio pode se romper, pode acontecer isso no caminho, durante a atividade, né, o exercício da missão aí, desse compromisso mediúnico. Pode acontecer, mas exigindo reajustamentos. Então, a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não é abandonar, trabalhar ainda mais para restaurar. Né? Mas aqui no livro dos médiuns é trazido, eu trouxe aqui mais fácil para gente entrar, né? Que isso também está aqui no livro O Consolador. Deixa eu ver antes aqui outra questão que eu tinha trazido aqui. Ó. Antes de falar disso, eu vou, só para ressaltar, reforçar o que a gente estava conversando. Na questão 387, uma questão que eu grifei, que eu achei importante, que diz assim, qual a maior necessidade do médium? E diz, a resposta é, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. E é o que a gente não quer, não é? Não é o médium, como para todos nós, né? Mas para o médium, o egoísmo, a vaidade são as piores chagas. Né? A gente tem que, o médium ele tem que trabalhar como intermediário do alto para trazer mensagens que são para o crescimento de todos. Então, ou para auxílio, né, em outros aspectos, porque existem os médios de cura, ou na desobsessão, né, auxiliando as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, orientando os espíritos desencarnados e auxiliando aqueles que estão aqui vivendo provações, expiações. Então, mas o médium ele tem que ter esse desapego, trabalhar para o próximo. Não pode estar ali naquilo esperando contraprestação ou reconhecimento, ou, né? Não, não vai, não é para isso. Chico Xavier trabalhava e muito, né? Para viver. Trabalhou, ele era funcionário público, para ganhar parcos rendimentos. E exercitava a mediunidade em todos os outros momentos. Então, ele passava a noite, né, psicografando seus livros, ou lá na casa espírita, trazendo mensagens consoladoras, ou trazendo receituários, né, para as pessoas que estavam passando por problemas de saúde. Enfim, trabalhando.
sem ganhar nada. Nada, absolutamente nada, assim. Nunca recebeu direitos autorais de obra alguma. Tudo que ele ganhava, ele já passava para frente. Recebia um relógio aqui, ficava no braço dele, chegava alguém que não tinha relógio para ver a hora da medicação, já passava o relógio para frente, não ficava com nada. Né? Puro desprendimento, amor ao próximo. Né? É difícil, mas essa é a tarefa. É assim que deve ser exercida a mediunidade. E aí, na questão 389, que veio essa pergunta. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Né? E aí diz que sim, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. E isso eu reduzi, né? Ele fala um pouco mais sobre isso, mas isso também consta aqui do livro dos médiuns. Né? No livro dos médiuns, no item 220 do capítulo 17, diz assim, qual que é a causa, tem essa pergunta, qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? E aí a resposta é, o uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Podemos abandoná-lo quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas e quando se recusa a transmitir nossas palavras ou colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados que apelam a ele ou que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Então, essa é a finalidade. E pode sim ser retirado, embora seja uma faculdade orgânica, como todos os dons. Todos os dons. Né? Tudo aquilo. Se a gente vem com uma finalidade na riqueza, então eu vim com uma missão. Eu preciso exercer, eu vou vir com muitos recursos econômicos, mas eu preciso empregar em prol dos outros. Eu já tive lá, quando eu estava me preparando para a encarnação, prometido que eu ia usar para construir, enfim, para aplicar na área da ciência, para auxiliar alguma instituição, que eu iria, enfim, criar, ou mesmo né, na área das ciências ou na área da indústria, que eu ia empregar inúmeras pessoas, e depois eu não faço isso só para mim. Posso perder todos os recursos. Né? Aí vem a crise, eu perco tudo, ou um golpe, sofro um revés. Se Deus quiser, Ele retira. Todos os patrimônios são empréstimos de Deus. Saúde, beleza, riqueza, inteligência, tudo. E também a mediunidade. É um empréstimo que é nos dado para uma finalidade específica, para ser utilizado para um fim. E quando não é utilizado para o fim que é proposto, pode ser retirado, a gente pode perder. Pode perder, ou vai ficar, os espíritos bons irão se retirar, e aí você só vai ter ali a companhia dos espíritos inferiores, e aí que tipo de médium vai se tornar? Né? Quantos compromissos pode adquirir com o mau uso da mediunidade? Então, é importante, não é, tudo isso. E a gente tem o exemplo do Chico, né? Um exemplo maravilhoso, para mim é perfeito. Tudo que está dito aqui no texto, Chico já tinha dito, quando ele esclarecia que ele era só o espelho, que ele era só o carteiro, que ele era só o intermediário, que ele era o sapo que carregava a vela nas costas. Chico já explicou, deixou muito claro. E aí tem aqui no livro dos casos de Chico Xavier, uma historinha para a gente terminar, né? Eu amo esse livro, gente, eu amo Chico Xavier, esse livro é maravilhoso. A gente, inclusive, já estudou ele também, né? Fez outro estudo desse livro. E no capítulo 67 tem uma historinha, né? Porque Ramiro Gama conta lindos casos de Chico Xavier. Então, o caso aqui, 67,
tem como nome, então, Desejo de Ser o Burrinho. E Chico, ele deixou bem claro que é legal que essas histórias, elas acabam ilustrando, né, aquilo que a gente está estudando, que às vezes é difícil de compreender, um caso prático explica. E aí vamos ver o que aconteceu com o Chico. O Chico acabava de ver sair a publicidade mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas abençoadas mãos. Eu tinha acabado de lançar, um livro tinha acabado de ser publicado. E além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores de confrades e irmãos simpáticos ao espiritismo. E cada qual citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. Chico andava atrapalhado, com tantos agrados sobre sua pessoa, não estava sabendo lidar com os elogios. E em casa, sossegado dos aplausos, dizia de si para consigo. Então ele estava pensando com ele mesmo: vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Estava se sentindo mal com os elogios que ele acreditava, né? Não cabiam a ele, já explicou que não era para ele, eram os espíritos. Ele só estava trazendo a mensagem, mas ficavam enaltecendo o Chico e ele se sentia mal com isso. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisso. Neio Lúcio, um dos espíritos que ele mencionou, que lhe traduzia o pensamento, lhe verificara os propósitos, sorrindo, lhe apareceu e disse: não há razão, Chico, para você sentir-se magoado com os elogios. Também os merece. Não, Neio Lúcio, sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por pequena distância. Um, com a população quase toda enferma, sem recursos de espécie alguma. O outro, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar sem ninguém do distrito rico ao distrito pobre os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocavam-no à trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco era esvaziada toda a carga e voltava como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado, para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E antes que Neio Lúcio concluísse, Chico, já entendendo, né, a ideia da historinha, exclamou: está bem, Neio Lúcio, então, como burrinho, aceita o serviço. E nunca mais se importou com louvores, certo de que agora sabia qual a missão que realiza entre a terra e o céu, junto à grande causa. Lição de humildade, de conhecimento de si mesmo, lição para todos nós. Não é? Vejam que lindo, né? A gente se exercer a mediunidade de uma maneira evangélica, né? Porque não é realmente fácil dedicar a sua vida, todo o seu tempo livre, tempo que você estaria com a família, para ir atender, para ir até o centro espírita, para trazer uma mensagem de apoio para alguém, para trabalhar nas sessões de desobsessão. Nossa, nada disso é fácil. Não é fácil, mas quando exercida, né, dessa maneira,
desinteressada, apenas com o fim de realmente ser um servidor de Jesus, como é bonita a missão, como pode ser interpretada a missão da mediunidade. É algo belíssimo, né? Jesus precisa desse trabalho de intercâmbio para trazer luz a tantas pessoas que vivem na ignorância. Nós não temos essa luz para doar, mas podemos ser intermediários, né, dos planos onde a luz já existe, onde a felicidade já existe, onde já conhecem e dão a verdadeira interpretação para as leis divinas. Eles têm tanto para nos ensinar, só que nós, às vezes, não temos contato com eles. Precisamos desses intérpretes, precisamos do instrumento para trazer para nós essas lições. Para o nosso aprendizado, a gente precisa do trabalho do médium. Então, assim, quando bem exercida, a mediunidade é belíssima, é belíssimo. Né? É um dom divino ser esse intermediário, alguém que pode aproximar um pouquinho, né? Seres como nós, que ainda estão aqui tão materializados ainda, muitos ainda na ignorância das luzes que os amigos da espiritualidade vêm nos trazer. E que nós todos, então, possamos ter noção, né, de quão bela é esse dom, de quão belo é esse dom, e que a gente possa também ter ideia da responsabilidade que é trazer esse dom. Que nós, se temos este dom, é porque dele precisamos, inclusive para o nosso próprio benefício, porque praticamos o mal inúmeras vezes e agora temos esse instrumento como forma de resgatar os erros do passado, fazendo bem a um número grande de pessoas, e por isso precisamos fazer o bem, trabalhar no bem, não é? Mas encarando, né, a mediunidade com essa forma tão bela que é de estar servindo a Jesus, né? Podemos ser um instrumento bom, fiado, perfeito, afinado, para que a gente possa auxiliar da melhor maneira possível, ser um instrumento realmente bom, né? Se a gente quer servir para Jesus, a gente não quer servir de qualquer maneira, a gente quer prestar um serviço, né, que ele que nos dê assim um certo, entre aspas, tá? Não vou falar porque essa palavra não é boa, mas que possa um dia a gente possa se orgulhar de ter podido auxiliar as pessoas, podido servir de instrumento, né? Instrumento para trazer mensagens de espíritos amigos que precisam iluminar a gente, principalmente agora, essa fase de transição planetária, que é quase um último chamado para que todos nós acordemos, que a gente possa expandir a nossa consciência. E para isso, né, para atingir essas pessoas, quanto mais luz, melhor. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação valiosa, informação luminosa, melhor. Né? E o médium pode ser esse instrumento. Olha que belo, que belíssimo. Né? Sem se vangloriar, se sentir o melhor, se sentir o portador, ou nada disso. Se colocando no seu lugar, humildemente, sabendo que o primeiro que é beneficiado, não é exercendo a mediunidade, é o próprio médium, que precisa resgatar, que precisa exercitar esse trabalho em seu próprio benefício, para o seu próprio progresso, mas que pode servir, não é? Como esse intermediário, trazendo tanta luz, tanta luz. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de todos. Que muitos médiuns que estejam aqui assistindo possam refletir e, diante de uma mensagem tão bela, né, ter mais prazer em servir e vontade de cada vez mais trabalhar para Jesus. Um grande abraço a todos. Agora, um Feliz Natal, porque nós já estamos nos aproximando do Natal. Feliz e abençoado Natal a todos. Que seja muito abençoada a ceia, um momento em família. Que Jesus possa ser lembrado, né, na noite que se comemora o seu nascimento. Mais que presentes, que possamos estar ali presentes
e tendo Jesus nos nossos corações. Um grande abraço a todos.